Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e versículo 18. Amém? Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e versículo 18. Enquanto os irmãos encontram, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade que Ele me concede, a mim e minha esposa, de estarmos aqui pela primeira vez. Eu já conhecia o pastor Natanael, já estive pregando ali, é Campo Alegre? Campo Alegre, faz um tempo, e preguei em algumas das congregações do campo, por intermédio da indicação do meu cunhado Geraldo, que tem sido uma bênção também no meu ministério. Quero agradecer o pastor Diogo, moço bonito, jovem, né? Bênção. Lá para o meu lado não tem presidente bonito assim não, né? Aleluia. E nós louvamos a Deus por conhecer mais uma parte do rebanho que vamos estar para a eternidade afora, adorando aquele que morreu na cruz por nós. Amém? Queridos, Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18 diz assim. Todos acharam? Tem no telão também, né? Eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Meus irmãos, eu quero pregar com o tema da palavra do Senhor. João ouviu, viu e sentiu. João ouviu, viu e sentiu. Tem uma canção antiga que dizia assim: João viu milhares e milhares. Não foi assim? Não tem uma canção assim? Não sei quem canta, me esqueci agora. Mas o texto nos traz aqui um momento onde João, já com uma certa idade, bem avançado, no ano 96 da nossa era, por causa da palavra, por causa do testemunho do Evangelho, por causa de não negar a palavra, não negar ao Senhor Jesus, ele foi então banido para a ilha chamada Patmos, que quer dizer lugar mortal, lugar de morte, alguma coisa nesse sentido. Ele ficou ali por causa da pregação do Evangelho, por causa da proclamação do Evangelho. E estando ali, o Senhor falou com ele, mostrou algo glorioso para ele. E no livro de Apocalipse, eu costumo dizer que as pessoas têm medo de ler esse livro, mas esse livro, o livro de Apocalipse, a palavra quer dizer revelação. Revelação de quem? De Jesus Cristo, que recebeu do Pai, que passou para os anjos, passou para o anjo, que passou para João, que passou para as 7 igrejas e que chegou até nós. E o livro de Apocalipse é um livro de revelação de quê? Da vitória de Cristo e da sua igreja. Mas por causa da linguagem que há em Apocalipse, com figuras, com apresentações que mostram verdades plenas e absolutas de forma figurada, e alguns sentidos alegóricos e alguns sentidos mais para entender na ocasião, porque está sendo perseguida a igreja do Senhor, as pessoas ficam com medo. Mas Apocalipse é o livro da revelação, da vitória do Cordeiro e da sua igreja, porque o Cordeiro é o cabeça da igreja, e se a cabeça vence, é logicamente que o corpo também vence. Se o Cordeiro de Deus é vencedor, é óbvio que a igreja também, ela é vencedora. Mas a perseguição foi terrível e foi tamanha, de tal maneira que João, o amado João, ele foi levado à ilha de Patmos e ficou lá. E diz o texto sagrado, também aqui no versículo 9 de Apocalipse, diz, olha, acompanha comigo. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi. Primeira coisa que ele viu, primeira coisa que aconteceu com João, ele ouviu, porque o Senhor deu a ele esta revelação e essas visões, e então tem trazido para nós, através do seu ministério, chegou até nós esta grande revelação. E o texto diz, no versículo de número 10,
E eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como voz de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, a Filadélfia e Laodiceia. Diz o texto que João estava na ilha de Patmos por causa da pregação do Evangelho, por causa do testemunho de Jesus, por causa da palavra de Deus. E no dia do Senhor foi arrebatado no Espírito, e ele ouviu por detrás uma voz, mas uma voz comum e simples não, uma voz como voz de trombeta. Quando a Bíblia fala voz de trombeta, você logo entende que é uma voz de alerta, uma voz de aviso, e uma voz poderosa, uma voz forte, uma voz possante, e uma voz possante por detrás de João o chamou. E chamou a sua atenção, e quando ele ouve aquela voz, eu imagino, eu quero conjecturar agora, João não entendendo que voz era aquela, que voz possante era aquela, que voz forte e poderosa era aquela, porque João contemplou a voz do Senhor Jesus e algumas etapas do seu ministério, depois de encarnado, depois de vir morrer por nós perdidos pecadores. Ele ouviu a sua voz quando ele era pescador, e pescando, jogando a sua rede, trabalhando, porque Deus jamais, ele chamou, pode pegar todos os textos bíblicos, ele jamais chamou alguém desocupado, ele jamais chamou alguém que não quer trabalhar. Quando ele chama porque ele vai colocar algo na sua mão, vai colocar tarefa na sua mão, porque ele sabe que este é trabalhador. Ninguém que é desocupado, ninguém que não quer trabalhar, ninguém que não levanta cedo, que não tem compromisso com o trabalho, com a família, será chamado para o ministério de forma séria, sóbria e gloriosa por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode pegar todos os servos de Deus, Elias, por exemplo, pode pegar Eliseu, por exemplo, pode pegar Pedro, por exemplo, Pedro, Tiago e João, por exemplo, e tantos outros servos do Senhor. E João ouviu a voz do Senhor Jesus quando chamou para que fosse também pescador de homens. Ouviu também, depois que ele ressuscitou, a voz do Senhor. Por 40 dias ainda ele estava pregando, estava ensinando. Mas teve um momento que ele ouviu a voz do Senhor, e foi um momento crucial, quando o meu Salvador, quando o seu Salvador estava na cruz do Calvário, e naquela cruz com a sua voz frágil, fragilizada, a sua voz debilitada, a sua voz cansada, porque quando Jesus foi capturado lá no Getsêmani, ele foi levado à presença de Anás, Caifás e Pôncio Pilatos, e depois foi para Herodes e volta para Pôncio Pilatos, até a sua crucificação. Mas até a sua crucificação, ele sofreu muito, porque a sua última refeição tinha sido a última Páscoa. E ali começou a primeira Santa Ceia, a primeira ceia do Senhor. Ele encerra então com a última Páscoa, e as pessoas falam, a última ceia. Não é a última ceia, foi a última Páscoa e a primeira ceia do Senhor. E quando ele está ali no Getsêmani com seus discípulos, ele foi capturado, foi levado, como eu falei, à presença desses homens que eu disse. Ele é então açoitado depois de um julgamento injusto, cruel, cheio de mentiras sobre a sua vida. E quando ele está ali sofrendo um terrível flagelo, ele chega a perder muito sangue, perde muito sangue, ele é terrivelmente assolado naquele flagelo, onde o soldado romano tinha nos seus chicotes parte de metal, de estanho, de chumbo, e também tinha ossos de animal, e essa parte metálica batia, machucava lá dentro, como aquele soco que fere lá dentro, e a parte dos ossos cortavam a sua carne, dilacerava a sua carne, rasgava o seu tecido, e o sangue escorria ali. Ele estava terrivelmente debilitado, sem comer, sem beber água, e depois o levam para o Gólgota, e levam carregando a cruz, de tal maneira que o peso, por causa do seu cansaço e estar debilitado, ele não tinha nem força para carregar. Alguém o ajudou ali, e quando ele chega lá no Gólgota, ele é crucificado, colocam pregos nas suas mãos, bem nessa posição aqui, e nos seus pés, e uma coroa de espinho, e antes disso de ser levado para a cruz, eles batem no seu rosto, cospem no seu rosto, eles escarram e jogam no seu rosto uma coisa humilhante, eles dão tapa no seu rosto, dão bofetadas e soco no seu rosto, por causa das minhas transgressões e por causa das suas transgressões.
Isaías 53 diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Deus se agradou em moê-lo, porque tendo moído, deu-nos a oportunidade de termos acesso direto ao Pai. A Bíblia nos informa em Hebreus 10, 19 e 20, que pelo novo e vivo caminho, o seu véu, a sua carne rasgada como véu, temos acesso ao Pai. Hoje você pode falar direto com o Pai, você pode falar direto com o Senhor, você pode chegar diante da sala do trono por causa do sangue de Jesus, com a sua carne rasgada de alto a baixo. E pastor Diogo, presta bem atenção, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, e o seu corpo também foi rasgado como véu de alto a baixo. Coroa de espinhos rasgavam o seu couro cabeludo, as suas costas dilaceradas de tanto açoite, os seus pulsos e os seus pés, de maneira que crucificado, ele não tinha aquela tabuazinha que as turmas pintam em desenho aí, que apoia o pé, não, era crucificado direto na madeira, e as suas costas feridas. Quando ele queria respirar, ele tinha que fazer força nos cravos, nos pés, com muita dor, para conseguir respirar. E quando ele subia, ele falou ali 7 frases que estão ali escrito na palavra do Senhor, e uma delas foi: tenho sede. Por causa do meu pecado e dos seus pecados, por causa das nossas transgressões, ele sofrendo aquele terrível flagelo e martírio, a paixão de fato, de verdade, e a sua voz estava fraca. E num dos momentos ele fala que tem sede. Em outro momento, já no finalzinho, ele olha para João e diz: João, eis aí essa mulher aí, que é a mãe dele, eis aí a tua mãe. E ela diz: mulher, eis aí o teu filho. E João a recebe em sua casa. E diz o texto sagrado então que assim foi. Mas a sua voz não era uma voz possante, não era uma voz poderosa, não era uma voz de trombeta como nós lemos agora há pouco aqui. A sua voz estava debilitada. Ele dá o seu último brado, juntando as suas forças, e diz: está consumado. Quando ele diz está consumado, a vitória da igreja foi consumada. Quando ele diz consumado, a vitória do ministério está consumado. Quando ele diz está consumado, a vida da igreja está guardada, protegida na presença do Senhor Jesus Cristo, porque ele não fez uma obra pela metade. A obra de Deus, ela é plena e perfeita. Então João ouviu uma voz de trombeta. Isso chamou a atenção, porque ele tinha ouvido a voz do Senhor nos seus ministérios de 3 anos e meio. Tinha ouvido o Senhor 40 dias depois, ainda ressuscitado, e tinha ouvido a sua voz lá no Gólgota, frágil e cansada, juntando as forças para dar o seu último brado. Agora ele ouve uma voz possante, uma voz poderosa, uma voz gloriosa. Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é o Senhor que venceu a morte. Jesus é o Senhor que venceu o pecado. Jesus é o Senhor que venceu o mal. Jesus é o Senhor que venceu toda a treva para estar no trono de glória e poder. Você pode levantar a sua mão e glorificar a esse Deus todo-poderoso e santo e glorioso? E o texto diz aqui, vem comigo para Apocalipse ainda, e verso 10: e fui arrebatado no dia do Senhor, no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como voz de trombeta. Porque agora não é mais a voz daquele Cristo machucado e ferido no madeiro, mas agora do Cristo ressuscitado, glorioso, coroado de glória, poder e majestade, que subiu ao céu e sentou à destra do Pai, está gloriosamente aguardando o momento de vir buscar a sua noiva, de vir buscar a sua igreja. A propósito, alguém aqui acredita e aguarda a bendita vinda de Jesus? Aleluia! Isso é o anelo maior da igreja, é o desejo maior da igreja, é a maior esperança da igreja, a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz o texto sagrado que então João olha e vê com uma voz de trombeta, uma voz possante e poderosa. E diz o texto, verso 11: e a voz dizia: eu sou Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes e a Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver. Primeira coisa, ele ouviu. Segundo, João, agora sim, João viu. Aleluia! João viu. Olha para cá um pouquinho. Não sei quanto tempo falta, mas falta um pouquinho de tempo. E você também o verá.
Aleluia, você também o verá. 1 Coríntios 13:12 diz que nós o veremos face a face como Ele é. Eu não sei se você já viu algum artista que você gostaria de ter visto. Eu não sei se você já contemplou algum lugar que você gostaria de contemplar. Eu não sei se você viajou para lugares lindos com belezas naturais e assim por diante. Mas eu quero dizer para você, a igreja lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro vai olhar e vai ver o glorioso Jesus, não desfigurado, não machucado e não ferido, mas com glória, poder e majestade. E diz o texto: e virei-me para ver a voz que falava comigo, verso 12. E virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelo... Peraí, lá na cruz estava nu, ou seminu, ferido, machucado, ensanguentado. Eu trabalho na área da enfermagem, pastor Diogo. Eu trabalho na enfermagem e trabalho em pronto-socorro. E às vezes chegam pessoas lá feridas, machucadas, que caiu de bicicleta, caiu de moto, atropelado, baleado. No pronto-socorro você pega de tudo ali. E quando chega a pessoa ensanguentada, tem ali copo na cabeça que sangra demais, por causa de muita vascularização, muito sangue, e começa a sangrar, e tem aquele sangue vermelho que vai escorrendo, e vai coagulando e ficando preto, e aquele sangue preto, e aquele preto e aquele vermelho, aquela coisa feia, fica algo medonho, algo terrível, algo que você olha e não tem ali prazer, conforme fala Isaías 53, olhando para ele, nenhuma formosura víamos, porque Isaías aponta Jesus lá no Gólgota, lá na cruz, ferido e machucado, e quando olhamos para ele, nenhuma atração, nenhuma beleza víamos. Agora João não está vendo ele ferido, e nem machucado, e nem ensanguentado, não está vendo ele cheio de inchaço no rosto, por causa de tapa, por causa de soco, por causa do sangue coagulado, do sangue vermelho, do cuspe daqueles soldados, do soco e dos tapas. Agora não, agora diz o texto, e não estava nu, todo arrebentado ali, não. Diz o texto aqui: e virei para ver o que a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma roupa comprida, não está mais nu não, uma roupa comprida, e cingida pelos peitos com um cinto de ouro, que remete glória, que remete autoridade, que aleluia. O nosso Deus não está mais ferido numa cruz não, querido. Ele está gloriosamente ali nos aguardando, ou aguardando o momento de vir buscar a sua igreja, melhor dizendo. E no meio dos 7 castiçais, cingido pelo peito com um cinto de ouro, e na sua cabeça, e seus cabelos eram brancos como a lã, não estava mais ensanguentado, encharcado, com uma coroa de espinho, aquela coisa horrenda, mas não. Brancos como a neve, os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés não estão mais cravados naquele madeiro, mas não, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Aleluia, não é mais aquela voz frágil, machucada e cansada, tenho sede, agora uma voz de trombeta e uma voz como de muitas águas. Eu não sei se você já esteve em algum lugar, em uma cachoeira, algum lugar que tenha muitas águas, é um barulho ensurdecedor, é possante, é poderoso. A voz do leão da tribo de Judá, a voz de Jesus Cristo é como uma voz de muitas águas, forte, poderosa, porque Ele é vencedor. Você crê nisso? Levante a sua mão direita e glorifique ao Cristo vencedor. Acredita mesmo? Levante a sua mão esquerda também, acredita de verdade, levante as duas e adore e dê brado de júbilo, porque Ele tem voz possante e poderosa, porque Ele venceu. Aleluia, aleluia. Ele tinha a voz como voz de muitas águas, ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Olhe para cá, observe que o rosto não está mais ferido, como João tinha visto. Agora ele está vendo o rosto dele como o sol no seu resplendor, na sua força. Note bem, na cruz, quando é que o sol resplandece em toda a sua força? Ao meio-dia. Na cruz, ao meio-dia, o sol escureceu. Mas agora João vê o rosto dele, glorioso, poderoso e resplandecente, porque ele venceu para que a igreja dele também vencesse. Ele venceu para que aqueles por quem ele morreu e derramou seu sangue pudesse estar diante dele naquele grande dia, porque breve voltará o meu Senhor e o seu Senhor. Aguenta mais um pouquinho. Tem irmãos aqui que estão na luta, na provação, porque assim faz parte da vida. Tem irmãos que estão em dificuldade. Nós estamos com uma irmã ali em Cachoeira Paulista, do Ministério da Assembleia de Deus, onde a minha enteada trabalha, congrega.
cega, e essa irmã, ela está uma semana amanhã que ela foi internada, e eu cuidei dela um pouquinho ali no hospital, e ela foi para Taubaté, e ela chegou, e tem um garotinho de 2 anos, e tem 2 menininhas gêmeas. O dia que ela foi lá, ela estava com 23 dias, essa irmã. E com 23 dias, aquelas criancinhas, ela deixou com a minha enteada. E a minha enteada com a minha esposa, mais alguns irmãos ali, cunhadas dela, estão cuidando daquela irmã. E aquela irmã em Cristo, que adora a Deus, que serve ao Senhor, ela está nesse momento, numa UTI, entre a morte e a vida. E ela passou por uma cirurgia há 2 dias ou 3 dias, tive que abrir a sua cabeça, fazer uma cirurgia. E uma cirurgia que você tira uma parte do crânio, uma parte óssea, e faz uma outra cirurgia e coloca o osso dentro da cavidade abdominal. Depois, recuperando-se, abre de novo a barriga e faz ali a outra cirurgia. Ele está lá entubado. Não sabemos se Deus vai trazê-la ou não. Seja o que Deus fizer, tudo vai ser feito para a sua glória. E o que acontecer, nós sabemos que é o melhor. Mas é luta, e é prova, e é dificuldade. Talvez tenha alguém aqui com a família também em dificuldade. Talvez tenha alguém aqui passando luta e provação na família, no emprego, no trabalho ou em outra área. Saiba que o meu Senhor e o seu Senhor, que o meu Salvador e o seu Salvador venceu não somente para curar a enfermidade, venceu não somente para abrir a porta de emprego, venceu não somente para dar alguma coisa melhor aqui nessa terra. Ele venceu para nos dar a eternidade gloriosa com o Senhor. Ele venceu para nos dar algo muito melhor e muito maior. Alguém que diz assim: o melhor de Deus está para vir. Negativo, o melhor de Deus já veio. Chama-se Jesus Cristo, Rei da glória, Jesus Cristo, Rei dos reis, Jesus Cristo, Senhor dos senhores. Aleluia. E para eu ir fechando aqui, diz o texto sagrado: ele tinha na sua destra, verso 16, 7 estrelas, na sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto resplandecia como o sol quando na sua força. E eu, quando vi, ele viu, ele ouviu, ele viu, e quando o vi, caí a seus pés como morto. Espera aí. Ele tinha visto Jesus, caminhou com Jesus, andou com Jesus, viu ele na cruz, soube da sua ressurreição, contemplou Jesus ressurreto, viu ele sendo ascendido aos céus, viu tudo isto, estava de pé, tranquilo diante do Senhor. Mas nesse momento, caminho de Damasco, ele vê o Senhor, quando ele ouve a voz de trombeta, quando ele se vira e vê toda aquela glória, todo aquele resplendor, todo aquele poder, tudo aquilo que estava ali diante dele em glória e poder, que nós lendo não conseguimos mensurar e contemplar de fato o que é aquilo, o que estava acontecendo de fato, o que de verdade a nossa mente não consegue chegar, mas era algo glorioso, de tal maneira que João caiu como morto, ou seja, João desmaiou. João estava ali caído diante do Senhor. Aí o Senhor vem, porque ele viu a glória de Deus. Aí o Senhor vem e toca em João e diz para João, olha para cá, diz para João: não temas, não temas. Oh, João, não tenha medo não. Observe que Jesus ressurreto, Jesus vivo, Jesus morreu e João estava de pé. Agora ele ressurreto em glória e poder, é João que cai por causa da glória, por causa do poder. Observe: e eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu quero dizer uma coisa, meu querido, esse mesmo Jesus que falou com João está aqui nesta noite, e está dizendo para alguém que nesta noite: não temas, eu não perdi o controle, eu não te abandonei, eu não esqueci da sua história, eu não esqueci do seu casamento, eu não esqueci da vida que eu te dei, eu não esqueci do seu ministério, eu não esqueci da sua chamada. Não temas, eu sou o último, eu sou o primeiro, eu sou o primeiro e eu sou o último, ninguém há melhor e nem maior. Aleluia. E o texto ainda diz: não temas, eu sou o primeiro e o derradeiro, e o que vivo, fui morto. Presta bem atenção. Quando celebramos a ceia, alguém uma vez me perguntou lá na cidade do Rio de Janeiro: olha, pastor, por que você celebra uma ceia para alguém e diz assim, em memória de mim, sendo que ele não está mais morto? Naturalmente você celebra em memória de alguém que está morto. Mas se Jesus está vivo, por que eu vou celebrar alguém que está vivo? Ué, não faz sentido isso. É logicamente que não faz sentido para quem não tem a mente de Cristo, porque a quem não tem a mente de Cristo não consegue entender os mistérios da palavra de Deus. Mas para quem tem a mente de Cristo, Deus vai desenrolar e vai fazer entender as coisas que acontecem. Porque no Apocalipse, capítulo 5, você vê Jesus também ali, um trono onde está o Pai, e ao lado do trono, à sua destra, um livro selado com 7 selos.
E diz o texto que ninguém é digno de abrir o livro, nem de pegar o livro, nem de olhar para o livro. E nessa mesma visão, João diz que vê aquilo lá e chora muito, e chora copiosamente, até que alguém diz para João: João, não temas, eis aqui o leão da tribo de Judá, venceu para desatar o livro, para abrir o livro, para desatar o selo, ou seja, vencedor. Ele é vencedor, aleluia. E o texto deixa bem claro: eu fui morto. E o que nós vamos celebrar na ceia, se ele está vivo? Ué, no texto diz, na sequência do capítulo 5, lá no final, no meio desse texto, depois você lê em casa, capítulo 5 de Apocalipse, diz que as miríades celestiais, com a igreja, com os santos, com todos os elementos, com todos os seres, cantavam ao Cordeiro que foi morto. Celebraremos ao Cordeiro que foi morto pela eternidade. A eternidade afora nos aguarda para celebrarmos o Cordeiro que foi morto, porque se ele não morre, não ressuscita. Se ele não ressuscita, não tem salvação. Se não tem salvação, não tem a graça, não tem igreja. Se não tem igreja, não estaríamos aqui. Se ele não fizesse essa obra de morrer e ressuscitar, nós não estaríamos aqui. Romanos 4, verso 25, ele se entregou, foi entregue por nossos pecados, mas ressuscitou para nossa justificação. Segundo Coríntios 5, verso 21, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. A eternidade afora vamos cantar que Jesus Cristo morreu, mas que ele ressuscitou. Digno é o Cordeiro que morreu e ressuscitou. Vamos ensaiar? Diga comigo: digno é o Cordeiro que morreu e ressuscitou. Digno é o Cordeiro que morreu. Digno é o Cordeiro que morreu. Morreu por meus pecados, por minhas transgressões, por minhas iniquidades. Deus sabe o traste de pecado que eu sou, mas ele morreu, pagou o preço, e ainda na sua glória e graça justificou-me. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir a Jesus por causa disso. Você pode glorificar a Deus por causa disto. Aleluia. E para eu fechar aqui, pastor Diogo, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou aqui vivo. Quem sentiu Jesus aqui vivo hoje? Quem já sentiu ele vivo aqui em nós? Aleluia, 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 aleluia. Fui morto sim, João, mas eu estou aqui vivo. Eu vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. E tenho, fique de pé agora por gentileza, com a licença do pastor do ministério. E tenho as chaves da morte e do inferno. Quando eu falo de chave, eu falo de autoridade. Quando eu falo de chave, eu falo de poder. Quando eu falo de chave, eu falo de condições de poder entrar, de poder sair. Quando eu falo de chave, eu falo de poder e autoridade. E diz o texto sagrado: eu sou o primeiro e o derradeiro, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Você não tem um Deus, um Senhor que não pode resolver. Você não tem um Deus, um Senhor que não possa fazer. O nosso Senhor, o meu Senhor, o teu Salvador e o meu Salvador, ele morreu, mas ressuscitou e tem a chave da morte e do inferno. E a porta que ele fecha, ninguém vai abrir. A porta que ele abre, ninguém vai fechar. Na sua casa, no seu ministério, na sua vida, a porta que ele abriu, ninguém, absolutamente ninguém vai fechar. A inveja não vai fechar, os demônios não vão fechar, as lutas não vão fechar, as pessoas que tentam te derrubar não vão fechar, porque quando Deus abre, tem que bater em retirar os demônios, tem que bater em retirar das trevas, tem que bater em retirar do mal, porque a porta que ele abre, ele é o Senhor, ele é grande, ele é poderoso, ele é o Rei da glória. Aleluia, aleluia. Mateus 28, verso 18, ele ressuscitado chega para os discípulos e diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É-me dado toda a autoridade, todo o poder nos céus e na terra. E agora eu quero que você segure a mão do seu vizinho aí, e que, sabendo que esse Jesus que está vivo e que está aqui nesta noite, e que você disse que sentiu também ele aqui, eu quero que você olhe para o que está do seu lado e diga: o meu Jesus, o seu Jesus está vivo, está aqui,
Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade. Ele pode fechar agora para ninguém abrir, Ele pode abrir agora para ninguém fechar. Ele não está morto, não. Ele morreu sim, mas ressuscitou. Ele não é um Deus pequeno, não, Ele é grande. Ele não é fraco, não, Ele é forte. Ele não corre, não, Ele enfrenta. Ele não perdeu, Ele venceu. Ele é vencedor, Ele é o leão, Ele é o Rei da glória, Ele é o Senhor. Ele é o que pode, Ele é o que tem, Ele é o que faz. Ele é a palavra de Deus encarnada, que morreu e ressuscitou. E se nesta noite você acreditar nisso, de fato, de verdade, Deus vai mudar o quadro da sua história, porque esse Jesus que eu estou pregando é o Jesus lindo, verdadeiro, glorioso, santo, que desceu da sua glória, mas que está à destra do Pai. Aleluia. Levante a mão do seu amigo aí, levante a mão da sua amiga aí, levante a mão dele. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, vamos a glorificar a Ele. Glorifique a Ele por 5 segundos, por 10 segundos, por 1 minuto, o quanto você sentir a presença desse Deus que está aqui, o Jesus que é vivo e que não é morto e que não é fraco e que não perdeu e que venceu, está vivo e tem a chave da morte e do inferno. Aleluia, 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 aleluia. Olha para cá para encerrar. Filipenses capítulo 2, verso 5 até o versículo 11, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma humana, e em forma humana foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Opa, vou repetir. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Vou repetir. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Aleluia. Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Só quem acredita, joga a mão para cima e diga: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 14, verso 11, como está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará em mim e toda boca confessará a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.